Saudações pessoal, Giuliano Antoniolo. Pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade àquilo que eu tenho falado já há algumas semanas, que são os equipamentos que eu estou produzindo para esse projeto, que eu estou revelando aos poucos aqui através dos vídeos. Então hoje, mais uma vez, a gente vai falar do que eu fiz, como que está a configuração desses aspectos agora que eu vou mostrar e que estão relacionados à higiene pessoal e ao meu kit de primeiros socorros. Um dos grandes desafios que eu estou enfrentando para poder realizar esse projeto tem a ver exatamente com juntar os equivalentes dos itens e dos equipamentos contemporâneos que eu uso atualmente, achar esses equivalentes lá atrás, coisas basicamente de uns 100 e poucos anos atrás. Então não é tão simples assim. Alguns desses itens ainda estão disponíveis aí no mercado. A gente consegue achar ou vai achar equivalentes, outras marcas, mas equivalentes. Mas enfim, eu tive que dar conta, fazer uma pesquisa primeiro do que é que se usava na época, ver como que isso poderia ser ajustado para as minhas necessidades hoje em dia e dar conta de ajuntar todos esses recursos então. Isso quer dizer que eu não poderia usar embalagens de plástico, como a gente está acostumado para a maioria dos produtos aí que a gente leva para o mato. Eles vêm em containers, recipientes, né? E algum tipo de embalagem que envolva plástico ou um polímero desses modernos. Eu não tinha essa opção, eu não tenho essa opção para poder usar com esses itens aí mais antigos. Então, basicamente, eu estou trabalhando com garrafas e potes de vidros e de lata, né, latinhas, e basicamente usando esses recipientes aí eu consegui separar aí o que eu preciso para poder compor aí os kits que eu vou usar no meio do mato, e lembrando que são kits funcionais. No entanto, existem alguns aspectos que eu me permiti fazer algumas concessões no que diz respeito aos medicamentos, por exemplo. O que eu consegui levantar de medicamento antigo, eu levantei. No entanto, quando eu vou para o mato, eu ainda estou sujeito a acontecer alguma coisa real lá e eu precisar de um medicamento que eu não tenho o equivalente antigo dele. Então eu vou lançar mão do que eu tenho hoje em dia moderno, aí, naturalmente disponível para mim. E o kit de higiene também foi muito interessante de fazer, porque me levou a pesquisar como que as pessoas faziam para resolver coisas que hoje em dia a gente tem recursos contemporâneos que resolvem muito facilmente, com muito pouco tempo e de maneira muito eficiente. Por exemplo, os lenços e toalhas umedecidas que a gente pode usar no meio do mato para higiene, vão ajudar bastante. Não havia nada disso, não havia nem papel higiênico. Então, se vocês querem saber como que eu resolvi todos esses problemas para achar esses equivalentes antigos desses equipamentos que a gente está tão acostumado a depender atualmente, assistam esse vídeo que vocês vão gostar. Então aqui estão os dois tipos de equipamento que eu vou falar sobre nesse vídeo. Primeiramente, é o meu kit de higiene pessoal, tá aqui. E esse aqui seria como se fosse um kit de primeiros socorros com medicamentos. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a composição desses dois kits foi algo que tomou de mim algum tempo, requereu alguma dedicação, porque hoje em dia, pensa bem, os kits de primeiros socorros são todos esses medicamentos e coisas que a gente já está acostumado, até no dia a dia mesmo tem em casa, né? Vários tipos de remédios, enfim. E o de higiene também, a gente tem acesso a sabonete cheiroso, desodorante, pasta de dente, shampoo, um monte de itens para higiene pessoal que a gente se acostumou a usar no dia a dia e nem para pensar como que seria a vida sem esses itens contemporâneos, modernos. Bom, no caso desse projeto, eu tive que fazer esse exercício de pensamento, porque antigamente, por exemplo, não existia papel higiênico ou toalhas e lenços umedecidos que a gente tem hoje, leva para o acampamento e ajuda bastante na questão da higiene. Papel higiênico foi surgir só bem mais recentemente, considerando o período cronológico que eu estou trabalhando nesse projeto, né, que é a primeira metade do século XX. O que a maioria das pessoas faziam, os meus avós, por exemplo, era cortar jornal e outros papéis de embalagem e deixar no banheiro para ser usado como papel higiênico, porque não tinha isso que a gente conhece hoje como rolo de papel higiênico, né? Então eu tive que lançar mão de todas essas formas antigas aí. Eu vou mostrar para vocês, porque tem umas coisas bem interessantes aqui agora.
A mesma coisa foi com o kit de primeiros socorros. Hoje em dia a gente, por exemplo, usa muitos medicamentos aí que vêm embalados em sachês plásticos, em recipientes de plástico também, né? Como se fosse uma resina plástica ali, igual os vidros de remédio, não são mais feitos de vidro na sua maioria, são todos de plástico. Então eu tive que substituir isso aí tudo e achar outras formas de embalagem antigas. Então vocês vão ver que tem muita coisa de vidro nesse projeto e muita coisa de lata. As latas aqui também vocês vão ver que foram todas trabalhadas para ficarem diferenciadas das outras latas dos outros kits. Primeiramente, vamos falar do meu kit de higiene. Ele veio nessa bolsa aqui. Esses são os itens, então, do meu kit de higiene. Isso aqui, gente, é uma mantegueira, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, que me foi dado de presente pelo meu bom e velho amigo do canal República da Capivara aqui no YouTube. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei isso aqui como uma saboneteira. Aqui dentro eu tenho um sabonete, tenho uma bucha dessas de antiga, né? Dentro dessa lata de rapé eu tenho bicarbonato, tá ok? Observem que eu não tenho shampoo. Depois, futuramente, eu vou substituir esse sabonete aqui pelo sabão artesanal. Eu já fiz um pouco já. Aqui eu tenho mais bicarbonato, considerando que não tinha pasta de dente. Eu vou usar um pouco de bicarbonato às vezes para escovar o dente. Nem sempre, porque o bicarbonato acaba que ele corrói aí a coroa do dente, né? Ele desgasta muito, mas de vez em quando é bom ter, quando eu estiver passando mais tempo, usar esse aqui para poder fazer uma higiene melhor do dente. No mais, eu vou ter que usar a minha escova de dente. Eu sei, que vocês já estão falando, pô, mas isso é uma escova de plástico, de viagem, né? Paciência, eu não tive como conseguir uma escova de madeira, ou seja lá, o que for que eles usassem. Então, essa foi mais uma pequena concessão, juntamente com o pente de plástico que eu coloquei aqui dentro. Geralmente, eles iam ter um pente de algum tipo de resina ou mesmo de madeira. Eu posso eventualmente até comprar um de madeira e tentar achar uma escova de dente também que se adeque melhor dentro da proposta do projeto, mas por enquanto é isso que eu tenho, é isso que eu vou ter que fazer. Nessa caixinha, uma cigarreira antiga, o que eu tenho são pedaços de papel de embalagem que veio em caixa de sapato, papel de pão. Eu cortei isso tudo aqui, dobrei e coloquei aqui dentro, porque fica papel higiênico portátil que eu posso usar e vai estar à mão. Óbvio, para eu ficar mais tempo, eu vou precisar de um volume bem maior que esse aqui, então eu cortaria outros pedaços de jornal e colocaria dentro da minha mochila, mas isso é algo que fica à mão, fica fácil de transportar e protegido aqui dentro. Não vai amassar, não vai pegar umidade, então eu vou ter sempre aí alguns pedaços prontos aí para serem usados caso eu precise. E dentro dessa caixa aqui, parece uma caixa de Altoides, né? Eu vou ter o meu kit de barbear. Aqui eu tenho um pouco de vaselina sólida, tá? Para ajudar a passar no rosto aí, para funcionar como creme de barbear. Eu tenho lâminas de barbear, eu coloquei o conteúdo de 2 caixas dessa, eu coloquei aqui dentro. Então aqui, na verdade, cada uma embalagem dessa vem com 3 lâminas, ou seja, tem 6 aqui dentro, tá? Tenho aqui um barbeador antigo, daqueles que a gente desmonta, né, para poder colocar a lâmina. Então aqui dentro tem o barbeador antigo, né? Tem outra lâmina também que veio no conjunto dele. Então isso fica tudo aqui dentro dessa sacolinha de couro. E aqui dentro, enrolado em espiral de papel, eu ainda tenho um pequeno espelho de bolso antigo também, tá? Para poder ajudar a fazer barba. Então esse aí basicamente é o meu kit de higiene. No meu kit de primeiros socorros, vocês vão ver ali agora, eu tenho pomada minâncora. E a pomada minâncora eu posso utilizar também com a parte de higiene para passar debaixo do braço, por exemplo, para evitar odores, né? Ou passar no pé também para evitar odores. Então a pomada minâncora que está lá no meu kit de primeiros socorros pode ser usada também como kit de higiene, aqui no meu kit de higiene, para eliminar certos odores.
que eu fiz aqui, como vocês estão vendo, foi procurar embalagens de lata, né? Então usei desde caixas de Altoides, como essa aqui, essas duas, né? Uma pequena e outra menorzinha, né? A mini. Uma dessas aqui de balas Mentos, né? Que a gente consegue aqui adquirir facilmente. Uma outra dessas que a gente compra aí em qualquer casa de embalagem, tipo essa aqui também. O vidro desse aqui é um metiolate, né? Ou iodo também eu posso conseguir. Isso é de vidro mesmo. E essa aqui era uma caixa de um relógio G-Shock antigo, camuflada e tal. Então, para não ficar tudo muito bagunçado, vamos dizer assim, em termos do aspecto, já que são todos elementos do meu kit de primeiros socorros, eu resolvi então pintá-los de vermelho para poderem ficar todos uniformes aí, né? Então vou saber que isso aí tudo são itens, são embalagens, são latinhas usadas para armazenar medicamentos. Essa aqui já apareceu no vídeo anterior, ela estava no meu cinto de couro, né, lá na frente, e é onde vão os remédios que eu diria que são de uso moderno, contemporâneos, né? Aqui eu tenho alguns comprimidos tipo Dorflex, Neosaldina, Lactopurga. Caso eu precise, me veja numa situação aí que eu precise usar alguma coisa que eu não tenha um correspondente antigo, eu vou utilizar esse correspondente contemporâneo mesmo, porque eu prefiro fazer isso do que ficar com algum problema aí no mato, me sentindo mal aí por algum tipo de doença que eu poderia tratar facilmente com medicamento moderno. Aqui dentro dessa caixa de mentos, dessa latinha de mentos, eu vou ter Band-Aid, tá ok? Band-Aid era alguma coisa que já tinha na época também, então eu consegui juntar vários pedaços de Band-Aid aqui, então aqui dentro. Em algum momento lá na primeira metade do século XX, apareceu a Band-Aid lá e o pessoal já estava usando, então tá aqui dentro. Pomada minâncora, isso aqui pode tratar várias coisas. Como eu falei, eu posso usar para tratar os odores do corpo, né, passando debaixo do braço, nas axilas e nos pés. E eu posso usar também para tratar alguns problemas de pele aí, enfim, como frieiras, né? Então, pomada minâncora vale muito a pena ter como um item de higiene e de primeiros socorros também. Aqui dentro eu tenho um pedaço de gaze, ok? Mas, na verdade, ele sobrou, porque as gases e bandagens, elas vêm aqui dentro, ó. Elas vêm aqui dentro, tá? Muita gaze, muita bandagem. Aqui eu tenho uns sachês modernos também, tá? Caso é como se fosse uma gaze para mordida de bicho, tipo de pernilongo ou algum inseto. Isso também, obviamente, está fora do contexto cronológico, mas eu resolvi trazer comigo, mais uma vez, como eu havia falado, como uma forma de ter aí medicamentos para tratar certas coisas que os medicamentos antigos não davam conta. Então, são pequenas exceções são pequenas exceções e concessões que eu me permiti fazer durante esse projeto. Aqui dentro eu vou ter bastante bicarbonato, tem muito bicarbonato aqui, então eu posso usar isso aqui para tratar problemas estomacais, enfim, posso usar também para escovar o dente numa emergência, caso eu não tenha pasta de dente, né? Um outro medicamento que já existia e estava disponível, as pessoas usavam, era aspirina, né, para dor. Aqui no caso eu não tenho aspirina em si, eu tenho outros analgésicos aqui dentro, como Neosaldina, por exemplo. Tenho o Dorflex para dor muscular. Eu vou ter também antitérmicos, anti-inflamatórios e antialérgicos. Mas eu vou comprar ainda aspirina mesmo e vou colocar num vidro específico para carregar a aspirina, igual ela seria transportada, ou numa latinha dessas aí. Eu vou ver ainda como que eu vou fazer, só para contextualizar melhor a aspirina aí para um uso mais frequente quando eu estiver utilizando essa configuração mais antiga e para poder deixar isso aqui mesmo nesses remédios mais, esses comprimidos mais contemporâneos, só mesmo para o caso de uma exceção. Então, mais uma vez, a ideia aqui foi adaptar da melhor forma que eu pude, da melhor forma que eu consegui acesso aos medicamentos antigos, né, adaptar as minhas necessidades para medicamentos e remédios aí num kit de primeiros socorros que eu tenho normalmente para aquilo que estava disponível ou com aquilo que estava disponível na primeira metade aí do século XX, né? Então, mais uma vez,
passando foi pegar certos tipos de produtos aqui que já eram usados. Parte do que eu fiz aqui, então, foi pesquisar sobre esses medicamentos antigos, adquirir aquilo que eu pude e adaptar as embalagens para o que seria comum em termos de embalagem de remédios aí e produtos dessa natureza na primeira metade do século XX, ou seja, tudo na base de latinha e recipientes, pequenas garrafas de vidro como aquela ali. Obviamente aqui vocês estão vendo que a tampa é de plástico, eu não sei se eu consigo substituir por uma outra de metal ou de repente transferir isso aí para uma embalagem de metal. Eu até tenho uma que eu poderia fazer isso, mas eu já estou pensando em guardá-la para um outro líquido que precisa de proteção da luz solar também. Ela é uma embalagem escura, um vidro escuro. Então eu vou ver como que eu vou tentar contornar isso depois, mas o fato é que o kit de primeiros socorros, eu diria que para o padrão que eu estabeleci para esse projeto, ele está adequado e está satisfatório e atende bem as minhas necessidades práticas e reais, sem sair muito aí dessa cara antiga e vintage, né, que um kit de primeiros socorros teria, então, na primeira metade do século XX. Então era exatamente isso que eu queria que vocês vissem, como que eu fiz para contornar os problemas aí e os desafios que surgiram na hora de montar o meu kit de higiene pessoal e o meu kit de primeiros socorros. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam, vocês têm sugestões, vocês conhecem algum outro tipo de remédio, de medicamento que eu posso usar nesse kit aí e acrescentar, lembrando que tem que ser alguma coisa dentro daquele período cronológico lá da primeira metade do século XX, de 1900 até 1946, 47, 48 ali, mais ou menos, beleza? E se vocês curtiram esse vídeo, então, por favor, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e façam parte do nosso clube de membros, para vocês terem uma interação mais próxima comigo. Esse aqui foi o Juliano Antoniolo, e a gente se vê no mar, minha gente. Um grande abraço.